fundamental a gente lembrar como foi o histórico da infância ao longo de tantos anos, né? Não sei se vocês lembram, mas a infância, na época, né, Idade Média, antigamente, as crianças praticamente não existiam. Não existia o conceito de criança, não existia infância. As crianças, elas eram completamente excluídas, digamos assim. As crianças eram apenas para você cuidar, né, dar o mínimo para sobreviver, para que um dia ela se torne um adulto e seja útil para a sociedade. Crianças, inclusive, que nasciam com problemas, necessidades especiais, anomalias, eram mortas, né? Tem até uma cena no filme, que acho que é o filme 300, que eles jogam a criança do precipício, né? Era comum isso acontecer. Crianças que nasciam, por exemplo, com síndromes ou com alguma anomalia, elas eram descartadas completamente. Então, não existia criança há um tempo atrás. Depois foi começando a se entender o conceito de criança como se fosse um mini adulto. Então, as crianças começavam a trabalhar, elas eram utilizadas para o trabalho, elas se casavam muito cedo, isso já é tão recente, né, que inclusive talvez os avós e bisavós de vocês se casou ainda quando era criança. Então, o conceito de infância, o segundo passo, né, foi no sentido de um mini adulto, um adulto já pequeno, digamos assim. Depois se começou a entender a necessidade de se construir uma infância. E a gente passou para a segunda fase, em que se aceitava que a criança tinha que brincar e tal, mas a criança ainda era desprovida de direitos. Não existia, por exemplo, o ECA, não existia nenhum tipo de direito voltado para as crianças, então as crianças eram simplesmente cuidadas, certo? Eram, como voltou aquela ideia, mas sem tanta maldade, digamos assim. E aí, a legislação que defende a criança é muito recente. Se vocês olharem o ECA, né, inclusive para o nosso país, ele é muito recente, ele é do último século. Então, a criança ela só passou a ter direitos agora. E agora, ainda assim, né? Porque, por exemplo, o último caso que teve da menina que foi abusada pelo tio, por exemplo, ela foi julgada como como se estivesse permitindo o abuso, né? Então, ainda assim, a nossa sociedade, muitas pessoas ainda veem a criança como um ser que não deve ter direitos, que não possui direitos. E muitas vezes a gente age com as crianças dessa forma e a gente nem percebe. Eu falei uma vez, minha mãe se emocionou na época, eu vejo muito isso, vocês vão concordar comigo, isso sempre me incomodou, sempre. Antes de conhecer a disciplina positiva, na adolescência ainda, quando a gente ouve uma criança chamando o pai ou a mãe, 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 olha, mãe, faz isso, mãe, é o tempo todo. E a mãe tá lá conversando, peraí, menina, peraí. E não dá atenção, não quer saber o que, é que a criança está fazendo, porque naquele momento ela está com um adulto, que é importante, que merece a sua atenção e o seu respeito, e a criança não. Então, primeiro passo de desrespeito. E aí eu comentei um dia que eu me lembrei que minha mãe nunca fez isso comigo. Eu me lembrei de uma vez, eu era uns 9 anos, estava na piscina, e aí a gente quer, criança, né, quer mostrar para a mãe que pula, que faz isso. Mãe, olha o que eu tô fazendo. Mãe, olha o que eu tô fazendo. E minha mãe lá conversando com os amigos e tal, e ela em nenhum momento ela deixou de me dar atenção, mesmo conversando com os amigos. E ela sempre foi assim. Eu chamava mãe, ela me dava atenção. Ela falava, peraí, oi filha, sabe? E eu acho isso incrível. E é o que eu passo para minha filha também, né? Mas eu vejo muitos pais hoje ainda fazerem isso. E querendo ou não, é uma falta de respeito. Você não faz isso com adulto nenhum. Por que a gente faz com uma criança, né? Então, a criança, ela é um ser humano. E a gente se esquece disso muitas vezes. Então, eu trouxe esse vídeo, é um pouco chocante, tá? Preparem as lágrimas para quem é mais sensível. Então, vamos lá. Espero que vocês ouçam. Quem tá ouvindo? Eu queria te falar de empatia. Conseguem ouvir? Coube a mim trazer uma mensagem aqui, Sim. Pronto. sobre a perspectiva da criança. Tá bem baixinho. Aqui tá muito baixo, não tô conseguindo ouvir, não. Petros e a reviravolta na vida. Na verdade, isso aconteceu Aqui para em mim. 2011, quando eu morava em São Paulo, depois de já ter passado uma temporada aqui no Espírito Santo, apesar de ser paranaense, e nasceu meu filho Petros. Eu trabalhava nesse momento na HP mesmo, de computador, impressora, com treinamentos na área comportamental, adorava, enlouquecida, trabalhava horrores, então estava tudo traçado o plano. O menino nasceu, vou ficar 4 meses de licença, né? De férias, fico 5 meses com a criança, coloco ele numa escolinha o dia inteiro e volto a trabalhar
como uma louca, como sempre fiz e como sempre adorei fazer. Afinal de contas, um filho não pode mudar tanto assim a vida de uma pessoa, certo? Errado. Ele nasceu e chorou. E chorou. E não parou nunca mais de chorar. E as pessoas diziam, fica tranquila, são só os 3 primeiros meses. Então, até os 3 primeiros meses, eu estava firme, forte e tranquila. Porque ele chorava dia e noite sem parar. Não é que ele trocava o dia pela noite, não. Eu ainda acho que tem sorte as pessoas que os filhos trocam o dia pela noite. Porque pelo menos dorme de dia. Não, ele não dormia. Ele tinha espasmos de 20 minutos quando estava morto. E aí, enfim, eu descobri que eu realmente não sabia nada desse negócio de criança. Com 4 meses que ele tinha, durante ali a licença maternidade e férias, nós voltamos para Vitória em mudança. Então, estava tudo certo. Eu ia ser transferida, trabalhar na HP em Vitória. Beleza, tudo certo. Entrevista agendada com o gestor daqui, estava tudo ok. Mas ele não parou de chorar nos 3 meses, nem nos 4 meses, nem nos 5 meses, quando eu deveria fazer a entrevista. Então, eu pedi demissão por telefone e falei, eu preciso dar conta desse negócio aqui que eu não estou conseguindo. Eu sempre tão autoconfiante, né? Vou resolver, deixa que eu faço, deixa que eu aconteço. Isso eu não estava conseguindo, definitivamente. E aí, quando ele não parou, algumas pessoas começaram a dizer, não, tem criança que vai até os 6 meses, né? 6 meses, não parou de chorar. 7 meses, não parou de chorar. Ele teve uma série de complicações, né? E não parou de chorar. Quando ele tinha 8 meses, chorando, uma amiga falou assim, mas vem cá, você já leu algum livro sobre bebês? Eu falei, existe? E eu descobri a primeira coisa que eu acho muito interessante de trazer, que na nossa cultura a gente não tem a ideia de estudar para ser pai e mãe. A gente acha que para isso não precisa. Agora, é tão interessante porque a gente pode suportar qualquer coisa que dê errado na nossa vida, mas o filho que dê errado, a gente nunca vai superar. A gente vai para sempre se perguntar onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito diferente. Enfim, uma das coisas que eu descobri na hora que eu li esse livro e que eu fui estudar e eu resolvi me aprofundar e eu resolvi não parar mais de estudar e isso mudou a minha vida, tem a ver com esse vídeo. Eu vou seguir perguntando. É possível que essa criança estivesse fingindo ou manipulando? Quem acha que sim? Levanta a mão, por favor. Levanta de verdade. Bacana. Quantos anos tem essa criança no máximo? No máximo 2, estourando. Se ela tiver, máximo é 2, correto? Aos 2 anos, as crianças ainda não falam plenamente. Falam algumas coisas, umas mais, outras menos, mas elas não têm todo o potencial, vocabulário, possibilidade de comunicação que a gente tem quando adulto, né? Então, quais são as formas de comunicação mais comuns de uma criança aos 2 anos? O choro e o riso, o choro, né? E as movimentações corporais. Então, né, dotada dessa potência de comunicação e desses recursos que ela tem, a criança vai tentar comunicar o que ela precisa. Ela ainda não sabe, não tem ideia do que seja fingir ou manipular. Ela só conta com esses recursos de comunicação. Portanto, quando eu olho para essa criança e penso, ela está fingindo ou manipulando, é porque eu estou olhando para ela com a cabeça do adulto. Do adulto. Se eu olho para ela com a cabeça da criança, eu sei que ela não tem condições ainda de fingir ou manipular. Ela está comunicando alguma necessidade que eu não sei qual, pode ser inúmeras. Mas é o jeito que ela sabe. Agora, ela é tão inteligente aos 2 anos que ela já percebeu que não adianta chorar sozinha.
Ela sabe que é o adulto que resolve as situações que ela precisa que resolva. Então, ela vai até ele e chora, e se joga no chão, e fala, por favor, eu estou precisando de você para alguma coisa. E o adulto acha super engraçado. Filma, sai de cena, vai para outro canto, espera a criança vir, né, e dá risada e põe no YouTube. Porque é muito engraçado ver a criança fazer isso. Ela está sofrendo. Se a gente soubesse o tanto que ela pode estar sofrendo, talvez a gente não achasse mais graça depois de assistir. Ela pode estar querendo comunicar inúmeras coisas. A gente precisa olhar com a cabeça da criança. Senão a gente fala de empatia, mas demora a conseguir fazer. Isso é muito interessante. Na nossa cultura, a gente está acostumado a desrespeitar as crianças. O caso do Igor, eu quero trazer para vocês. Eu conheci o Igor numa consulta pediátrica, quando esperava ver o Igor estava lá. E o Igor estava com cara de quem queria conversar. Vocês já perceberam que eu não gosto? E eu perguntei, comecei, né? Puxar papo. Oi? Ele falou, oi. Qual é seu nome? Igor. Que legal, o meu também começa com I. Ah, é? Aí tentou adivinhar aquelas brincadeiras e tal. E aí ele disse, eu disse, né? Quantos anos você tem? Depois dos dedinhos, 4, igual, que meninão, né? Bonitão, com 4 anos e tal. A mãe virou e falou, isso aqui você não conhece, ele é terrível. Eu não queria dizer para ela que eu estava conversando com ela, que eu seria indelicada. Mas era verdade, eu não estava conversando com ela, ela complicou a conversa, porque o Igor, nessa hora, buscando atender a expectativa do adulto, especialmente o adulto de referência, a mãe, fez uma cara de terrível e contou uma coisa de terrível. Sem contexto nenhum, o Igor disparou. Eu joguei o prato na professora. A mãe falou, menino, se seu pai ficar sabendo, vai apanhar. Aí ele disse, não, ele fez isso, eu disse, né? Por querer ou sem querer? Vou combinar que haveria essa hipótese. Ele disse, por querer. Você está me complicando. Me ajuda. E aí eu falei, mas por que você quis jogar o prato na professora? Ele falou, porque eu estava colocando a minha toalhinha em cima da mesa, ela veio, arrancou a toalhinha, jogou no canto e botou o prato assim. Eu fiquei com raiva e joguei o prato nela. Longe de mim dizer que o Igor está certo de jogar o prato na professora. Eu não minto para ele. Longe de mim dizer que ele tem razão de jogar o prato na professora. Eu também não vim aqui para isso. Mas eu ouso dizer que a professora não faria isso com um adulto. E com um adulto ela esperaria exatamente depois colocaria o prato. Mas é uma criança, só uma toalha, só uma criança. O importante é fazer rápido, não tem hora. Eu ouso dizer que o Igor foi desrespeitado. E no auge da sua maturidade de 4 anos, só sobrou o piloto automático de uma pessoa de temperamento forte. Pá! Se a gente ainda bate no menino, ou faz o menino falar de desculpa, a gente desrespeita ele de novo. Sem parar para ouvir, sem conversar, sem dar opções para ele. O que fazer então com a raiva que sente, que é a inteligência emocional. Mas não é só com o Igor que isso acontece. Quando a gente visita amigos, quem tem filho, vai para casa dos outros amigos que também têm filhos, a gente chega porque a gente quis chegar, a gente fica porque a gente quis ficar. E a criança, quando a gente chega, ela é obrigada a se enturmar com a criança que está lá, querendo ou não, gostando ou não, tendo afinidade ou não, porque a gente vai na casa do amigo pela nossa afinidade, não necessariamente pela afinidade da criança com a criança dele. E aí, ela no começo, às vezes, não está muito à vontade, ela fala, eu quero ir embora, você fala, vai lá brincar. E aí a criança é obrigada, então, a interagir, ela acaba interagindo, ela acaba conseguindo, ela acaba gostando. E aí ele demora mais tempo que você e tal, para você já deu. E aí a gente fala, tá bom, tá na hora de ir embora. A gente vai lá, agora vamos embora. Falo, não, tô brincando. Vamos embora. Tá na hora, eu já falei, hein? E a gente não quer saber se ela quer ir embora. A gente quer saber que agora é hora de ir embora. E a gente não tá preocupado se ela quer. Assim, a gente não estava preocupado se ela queria ficar. Isso acontece rotineiramente. A gente nem percebe. Adultos que só cumprimentam adultos. A gente encontra as pessoas com a criança do lado, a pessoa vem, cumprimenta todos os adultos presentes e não cumprimenta a criança. Isso acontece. E a gente, muitas vezes, não estranha. Acha que pode acontecer, que é aceitável, é normal. Uma vez o meu filho já me perguntou por que ele não me cumprimentou. Eu falei, não sei. Realmente não sei. Ele está equivocado. Mas também já avisei, infelizmente isso é normal na nossa cultura. Pode acontecer outras vezes. Fale você, oi. Lamentável. Tudo dizer não pode, né? A criança pega um objeto perigoso, alguma coisa que oferece algum risco. O adulto vai lá com a melhor das intenções. O
Porque, afinal de contas, se meu filho não tivesse chorado 8 meses, eu não saberia essas coisas e eu também faria tudo isso assim. Cheia de boa intenção. A gente vai lá e tira o objeto da criança. Fala assim, não pode. A criança, pequenininha, então quando eu quiser alguma coisa da mão do outro, eu falo, e tiro da mão dela. Isso, Ela vai no parquinho, aí o menino tá brincando com o objeto que ela quer, ela vai lá, aí a mãe vem e fala, não é assim. Se você quer, você tem que pedir educadamente. Não foi isso que você fez agora há pouco lá em casa, não. Né? Então a gente vai passando um monte de mensagem que a gente acha que está passando uma e na verdade está passando outra. Lugares em que as crianças não são bem-vindas, a gente devia ter na nossa sociedade todos os ambientes preparados para receber também as crianças, que são indivíduos como qualquer um de nós. Embora a gente fale, você não é nem gente, não tem nem tamanho de gente, né? Não tem que querer nada se é criança. Né? E as crianças não são bem-vindas. Uma das rejeições que as crianças têm ao trabalho dos pais é porque é um lugar que elas não podem ir e que toma o pai e a mãe delas todo dia, o dia inteiro. As crianças não são bem-vindas. Não são bem-vindas em reuniões, não são bem-vindas em muitos eventos, não são bem-vindas em muitos lugares. É muito difícil ser criança no mundo de hoje. A aula preferida na escola e o sinal, gente. Quando a criança vai para a escola, ela tem que estudar tudo, mas de repente ela descobriu alguma coisa que ela gosta, que ela se interessa, que ela está apaixonada. E aquela aula está uma delícia, ela não está nem vendo o tempo passar. Tem que estudar outra coisa. Mas eu queria. Eu não tem que querer nada. Agora você tem que estudar isso aqui, é a hora de estudar. Acabou. Ai, obrigados a dormir na escola. Sabia que tem isso? Tem escola que tem a hora do soninho. E a criança tem que dormir. Se ela não dormir, sabe o que ela é? Terrível ou hiperativa. Pode escolher. Lamentavelmente, daqui a pouco a gente começa a dar Ritalina para as crianças, porque elas são desobedientes, que é uma dor. Né? É lamentável o que a gente está fazendo. O bebê jogando objeto no chão, ele está descobrindo os movimentos, ele descobre que quando ele abre os dedinhos, o objeto cai. Cai! Faz barulho! Deixa eu ver isso de novo. Alguém pega e traz. Aí ele faz de novo para ver que não se cansa. Aí a pessoa jogou lá, ele de novo. A pessoa pega e fala, se você jogar de novo, eu vou guardar, hein? Tô vendo o que você está fazendo de propósito. Ele estava só se desenvolvendo, só aprendendo tudo sobre a vida. Você não tem que querer nada. Quantas crianças já ouviram isso? Não tem que aprender o ABCD, não. Tem que aprender a obedecer. Né? É isso que a gente espera das crianças. Só que depois no mercado de trabalho a gente quer arrojo, a gente quer iniciativa, a gente quer criatividade, a gente quer interesse, a gente quer garra, a gente quer persistência. Persistência na infância é conhecida como teimosia, para vocês terem ideia. E a gente procura extirpar a todo custo. Depois faz falta pra caramba na vida. Falta pra caramba na vida. Tem gente, pais de adolescentes que me procuram, sendo que eu nem trabalho com essa faixa etária. Mas acho que o desespero ou a esperança, eles me procuram e dizem, o que eu faço? Meu filho não quer nada com nada. Eu falo, por acaso na infância ele ouviu, você não tem que querer nada? Mas ele era criança. A gente planta na infância e colhe. A gente planta na infância e colhe na vida adulta. E as crianças possuem empatia. Já ouviram falar aqui que a gente nasce com empatia, os neurônios espelhos. E aí eu queria contar para vocês um caso interessante de um amigo inglês que foi nos visitar em São Paulo e foi, como todo bom turista, fazer lá o mercado municipal. Enquanto esperávamos o sanduíche de mortadela, tinha aquele potinho lindo no centro da mesa com coisinhas redondinhas, de várias cores, verde, laranja, amarela, vermelha. E não deu nem tempo de avisar, ele pegou um palito de dente e era o quê? Pimenta. E ele soltou fogo pelas ventas, foi um negócio horroroso. E eu contei isso numa mesa com um monte de amigos. E a gente morreu de rir, todo mundo riu dessa história, porque foi realmente muito engraçado. E meu filho, sério, estava com 3 anos, me cutucou depois que todo mundo riu e falou assim, não foi engraçado para ele. Eles têm empatia. A gente dá um duro danado para acabar com ela. Depois começar a fazer cursos e retomar. Veja vocês a que ponto chegamos. Nós estamos fazendo curso de humanização. Humanização do atendimento, humanização do parto, humanização da saúde. A gente virou o quê? Para ter que fazer curso para humanizar? O pedido que eu tenho para a gente fechar. Não faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Por favor, não faça isso. Faça para o outro aquilo que o outro, sendo assim como ele é, estando no momento de vida que ele está, estando na faixa etária que ele está, gostaria ou precisaria que fizesse para ele.
Porque se eu faço para o outro como eu gostaria que fizesse para mim, o foco continua aqui. Se eu faço para o outro como ele gostaria que eu fizesse para ele, eu tenho que parar e olhar para ele. E aí eu vou ter que fazer diferente para cada um. Pais de mais de um filho sabem que as coisas não funcionam igual para as crianças diferentes. Deus abençoe que a gente consiga de verdade se colocar no lugar do outro. Obrigada. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Conseguiram ouvir? É um pouquinho longo, né? Mas eu não quis parar porque eu acho ele muito rico, esse vídeo, essa palestra. O que é que vocês têm a dizer? Eu super concordo, né, com tudo isso. Eu sempre fui muito assim com meu filho, né? Eu sei que a gente erra em alguns momentos como mãe, Claro, né? claro. Mas eu sempre achei que eu tinha que falar com ele, sabe? O que seria melhor para você? Me sugere um horário, sabe? Essas coisas da questão do videogame. Então, eu acho que eu sempre trabalhei nesse ponto com ele, né? Pedindo a opinião dele, tudo. Eu não precisei da psicologia para isso, porque ele tem 13 anos, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu não queria fazer com ele da mesma forma que minha mãe fez comigo, por exemplo, meu pai, né? Porque eles sempre mandavam a gente fazer. Então, eu queria desfazer disso, não mandar. Eu queria conversar com ele, né? Fazer combinados. Então, eu acho que a gente tem que tratar, assim, o outro como a gente gostaria de ser tratado. A criança, ela precisa disso, né? O adolescente também se sente aceito, se sente criador de opinião, porque tem horas que ele fala, assim, umas coisas que eu fico, nossa, da onde que ele tirou isso? E eu fico, assim, surpreendida. Então, quer dizer, eu não barrei tanto a criatividade dele, né? Mas a gente erra em alguns pontos, que nem da minha filha, que eu falei para você, que ela rabisca a parede. Tá, ela rabisca a parede. Ela não vai entender agora. Vou pintar a parede. Só que aí eu vou fazer uma parede só para ela e vou falar, olha, aqui você pode, né? Conversar com ela. Então, acho que sempre tem que ser dessa forma, assim, de conversar com a criança e tudo. Então, eu vou levar também para dentro do atendimento. Eu estou gostando bastante da disciplina positiva. Estou desconfiada para falar. Quando a gente se identifica, é muito legal. Alguém mais tem alguma contribuição, gente? Algo que eu achei super interessante do vídeo, né? É quando ela reflete sobre o quanto a gente inibe das crianças determinadas características e quando adultos a gente cobra, né? E eu estava refletindo sobre isso um dia desses, porque eu disse, realmente, a gente às vezes exige que o adulto, né, seja criativo, consiga se colocar nos espaços, né? Consiga inclusive barrar certos abusos que vêm do outro, mas quando é criança, a gente impede qualquer opinião, qualquer questionamento. Então, de onde vem isso, né? Essa habilidade de se colocar mesmo, de discordar, enfim, eu estava refletindo porque eu acho que é uma arte, né? Você conseguir educar, mas sem tolher essas características que são importantes, né? Sim, sim. Tem um livro, né, e tem alguns cursos também que eu estou até tentando fazer, que se chama Educação Consciente, que é uma vertente da disciplina positiva, né, que tenta fugir dessa ideia de educar por instinto, né? Muitas pessoas trazem isso, mas a gente tem o instinto materno, tem o instinto paterno, vamos deixar acontecer de modo natural. Só que quando a gente deixa acontecer de modo natural, são essas coisas, como ela listou, que acontecem, que a gente faz sem perceber, né? Fica no piloto automático, muitas vezes. Quem é que nunca pensou, pelo menos uma vez na vida, a criança não tem que querer? A gente já pensou isso alguma vez? Ou os exemplos que ela deu aí, criança tem que obedecer, ela tem que ir na hora que a gente quer, ela tem que fazer o que a gente quer. Durante algum tempo eu pensei assim também, acho que muitas de nós já chegou a essa conclusão. Mas uma coisa interessante, gente, eu escrevi até, tá num artigo no meu site, a questão da criatividade. Hoje tem um curso do Murilo Gun, depois eu vou falar sobre ele, e ele comenta que a criatividade é uma das habilidades mais buscadas no mercado de trabalho, hoje em dia. E o maior responsável por limar a criatividade nas crianças somos nós, os pais, e a escola, sem perceber. Vou dar um exemplo simples. Imaginando, vocês conseguem, mesmo quem nunca trabalhou em sala de aula vai conseguir imaginar. Pega uma criança de 3 anos, dá um papel e um lápis para ela e fala assim, desenha.
criança vai fazer o quê? Começar a desenhar. Alguém duvida disso? Alguém tem alguma outra opinião? Acho que não, né? Pega esse mesmo papel, caneta, lápis, e dá para uma criança de 8, 10. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? É a mesma Geralmente coisa? eles não querem desenhar tanto. Tem outras coisas que é mais estimulante para eles, né? Principalmente jogos. Sim, pode Ou ser também. provavelmente também pode perguntar, desenhar o quê? O que é para desenhar? Exatamente. Ela quer algo mais direcionado, né? Exatamente. Uhum. Porque as crianças aprenderam, gente, na escola, o que é para fazer. Você tem que fazer isso. Toma o papel, desenha isso. Vamos desenhar uma casinha hoje? Então, a criança aprende simplesmente a cumprir tarefas. E a criatividade vai acabando, não se estimular. Eu vejo muito também, por exemplo, né? A gente pede para a criança desenhar uma árvore, né? Uhum. E aí ela desenha com as cores que não é da árvore, né, comum. Isso. E aí chega alguém e já fala, não, é verde, marrom. Ela, mas eu quero fazer azul e rosa, por exemplo. Por que não, né? Por que não deixar? A gente já está inibindo mais um pouco a criatividade da criança. Pois é. Né? E tem uma coisa nesse sentido que é muito triste, que eu vivi na prática. Eu trabalhei, né, até ano passado como psicopedagoga escolar de uma escola pública quilombola. E aí eu fiz isso assim meio que sem querer com uma criança, quando eu fui fazer uma avaliação breve. Pedi para que ela desenhasse ela, né, tem uns testes psicopedagógicos que envolvem o autodesenho, a autoimagem, e ela desenhou ela, e quando foi pintar ela era negra, ela se pintou de cor da pele, aquele lapisinho rosinha. E eu falei, quem que você está desenhando? Ela, eu. Eu falei, que linda, tal. Ela, e você é assim? Ela, sou. Eu falei, tá bom. E aí comecei a perceber isso. E aí fiz com mais 2, 3 crianças e sempre a mesma coisa, gente. As crianças não se reconhecem porque elas estão acostumadas que aquele lapisinho, rosinha, claro, é a cor da pele. A pele de quem? Porque acho que ninguém aqui no Brasil tem aquela cor de pele, gente. Mas enfim, elas estão tão acostumadas com a entrega, né? Você dá pronto para a criança. E a gente vai falar sobre isso ainda um pouquinho. Vamos seguir, senão a gente fica até amanhã. Ai, como é que tá isso aqui, meu Deus do céu? Pronto. E aí eu dividi, gente, o tema que a gente vai falar sobre a infância de modo geral. Esse vídeo foi mais uma introdução para a gente abrir a mente sobre a ideia da disciplina positiva, que trabalha principalmente a questão do respeito e empatia. Então, a disciplina positiva, vocês vão perceber, eu penso nela como se fosse um triângulo. No auge tem a disciplina positiva e tem as bases que a gente vai seguindo. A base maior da disciplina positiva é respeito e empatia. A criança, ao ser humano, tá? Tanto aos pais quanto aos filhos. E aí eu dividi o curso, né, para ficar mais interessante, em primeira, segunda e terceira infância, que é como divide Helen B. no livro Desenvolvimento Infantil. Acho que é o livro mais famoso de desenvolvimento humano, na verdade. E ela divide essas três fases. A primeira infância fica de 0 a 3 anos, que é característico da fase sensório-motor de Piaget, não sei se vocês conhecem, tem pedagogas aqui, né, vão conhecer, em que a criança ela usa principalmente o seu sistema sensorial e motor para compreender o mundo à sua volta. Por isso que as crianças elas tendem a colocar tudo na boca, elas querem tocar em tudo, então ela usa muito o sistema sinestésico. Inclusive, a gente, na PNL, né, a Programação Neurolinguística, a gente comenta sobre isso, né, sobre as fases de aprendizado da criança, de acordo com cada... como o mundo entra, né, no cérebro, na mente, como ela processa o mundo. Então, na primeira infância é sensório-motor, então a criança ela é sinestésica, ela é tudo sensação, sensório, ela está descobrindo as texturas, os sabores, se é alto, se é baixo, se faz barulho, se não faz. Então, essa é a ideia principal. Oi, lindo! Na segunda infância, a gente tem... Oi! Tudo bom? Boa noite. Sua mãe está aqui aprendendo para ter uma melhor mãe para você. Você acha que ela precisa? Precisa? Toda mãe precisa, né? Vamos lá. Na segunda infância,
Fica entre os 4 e 8 anos, a criança já está no processo de pré-operatório, então ela já consegue desenvolver algumas operações. Operações simples, um raciocínio lógico já existe, ela já usa a visão, né? Nesse momento, a criança usa mais o processo visual, por isso que ela quer olhar tudo, ela quer mexer ainda, mas ela está usando mais a visão. E na terceira infância, que é a pré-adolescência, de 9 a 11 anos, é o operatório concreto, a criança já consegue entender questões mais concretas, ela começa a ter ideias do que é uma situação abstrata, por exemplo, sentimentos, ela começa a compreender mais fácil. E, nesse momento, a criança ela é mais ouvinte, então ela aprende mais pelo processo auditivo. E na adolescência, aí vai se estabelecendo qual é a preferência, né? Cada pessoa tem uma forma de preferência de aprendizagem. Depois vocês procurem saber mais sobre isso, é muito legal. E aí, vamos falar então sobre a primeira infância, que é do 0 aos 3 anos, e eu coloquei aqui várias perguntinhas, várias interrogações, para que a gente pense sobre alguns desafios que podem acontecer na primeira infância. Vamos lá? Desafios, coisas que deixam a gente, mãe, educador, meio desnorteado. Dicas, vamos lá. Eu acho que é a questão do não, né? A pessoa se impor ali para a criança, né? Falar que não é hora de fazer isso, não é hora de pintar aí, não é hora. Eu acho que é uma dificuldade que a gente tem, mesmo porque a criança vai crescer com aquele não, né? Tudo ela vai levar como não. Perfeito. Vamos falar sobre o não agora, já que começamos. Quem quer falar? Eu acho que a questão do choro também, né? Identificar a necessidade da criança diante do choro. Uhum. Choro. O que mais? Deixa eu aumentar aqui para ficar maior. Vamos lá? Acho que também os limites do trabalho individual e das questões individuais e em grupo. Como assim o trabalho individual em grupo? Não entendi. Não, eu quis dizer assim, a questão do espaço individual e espaço do outro, espaço do grupo também. Tendo bastante em escola também. Para a primeira infância, né? Sim. Certo. Espaço. Vamos pensar assim. Pronto, vamos lá. Mais coisas. Tem muita coisa ainda, gente. Eu acho que o que penso vai muito na linha do choro, que é entender o que a criança quer comunicar através de determinado comportamento, não só o choro, mas, por exemplo, às vezes bater, morder, entender o que ela quer comunicar com isso. Eu acho que é bem complicado. Show de bola. Quem mais? Minha filha está nessa fase, então, gente, eu conseguiria preencher isso aqui ao infinito e além. Uma coisa, vários desafios que eu vou colocar aqui, né, já que vocês ainda estão pensando, vou tentar agilizar. Um deles é a curiosidade. É uma curiosidade que não acaba. Um problema que graças a Deus, minha filha é maravilhosa, eu não tenho tanto, mas as minhas amigas, porque no condomínio que eu moro, a gente tem muita criança na faixa etária da minha filha, de 0 a 3 anos, e elas reclamam muito das birras. É muita birra. Que só quer do jeito dela, tal, e chora e grita. Outro problema, a alimentação. Também não tenho esse problema com minha filha, ela come tudo, se der pedra, ela come, mas também ouço muitas amigas comentarem sobre esse problema. Mais alguma coisa? A questão do sono também, né? Que a gente quer que a criança durma como a gente, né? Tem que dormir mais que a gente, na verdade, né? O sono. Quem mais, gente? Os limites, né? Como é que você vai estabelecer um limite para uma criança tão pequena que às vezes não entende o que é um limite? Então é uma dificuldade. Tem o desfraude também, que é um grande desafio, né? Esse eu ainda não experimentei. Tem mais? Mais algum? Tem uma interrogação ainda aqui. A gente preencher.
Deixa eu lembrar alguma coisa. Eu acho bastante questão da autonomia, né? Os desafios do próprio corpo. A autonomia como um desafio para a gente, né? Porque, nossa senhora, esse é um problema que a minha filha me deixa maluquinha, porque é uma autonomia incrível. Eu acho que a disciplina positiva, ela não pensou muito, assim, sabe? No desgaste físico e emocional dos pais, não. Porque, gente, para eu dar liberdade para essa menina, eu sofro. Sabe? Nossa senhora, mas é muito, muito divertido. Então, vamos lá. Por que eu coloquei... antes, pronto. Já li outras coisas. Então, vamos lá. Baseado nos conceitos que a gente entendeu até agora da disciplina positiva de respeito e empatia, vocês têm alguma solução para esses desafios? Alguma proposta? Não precisa ser algo teórico. Escuta é meio difícil para uma criança que às vezes não fala, né? Mas uma percepção, né, do comportamento, tentar entender o que está acontecendo, por que ela faz aquilo. Não necessariamente a escuta auditiva, né? A escuta atenta. Sim. Essa questão da Bisa, eu comecei a observar mesmo, né? Dela deitar no chão, chorar, né? Só que eu sempre fiz assim, levanta daí e fala pra mamãe o que você quer. Aí eu pego a blusinha dela, levanta, ela já para de chorar aí. Ela já sabe que eu vou dar alguma coisa para ela comer, cumprir alguma necessidade. Aí ela pega, levanta e leva eu, por exemplo, na geladeira. Isso significa que ela tá com fome, ela quer comer alguma coisa. Eu pego um suco, pego alguma coisa para ela comer. Aí ela para. Exatamente. Vou dar algumas dicas sobre isso também. Gente, vamos trabalhar o não, né? Piaget já dizia que as crianças de 0 a 3 anos não compreendem o não da mesma forma como a gente compreende, certo? É muito comum, né, mesmo quem não teve filho já viu em alguma situação, você fala para a criança não mexer na tomada, né? A criança vai lá, bota o dedinho na tomada, não, você tira a mão da criança da tomada. Não, repetidas vezes. E aí tem a hora que a criança vai botar o dedo na tomada e vai olhar para você, porque ela quer ver aquela palavra que ela já sabe que você vai falar. Então, assim, essa questão da criança, ela não está entendendo, não. Ela está simplesmente testando você, não no sentido de saber, eu quero saber o que ele vai fazer. Porque, eu sei que eu vou testar nesse sentido maquiavélico que a gente imagina, sabe? É no sentido da criança, assim, eu já sei que ele vai fazer isso, não disse, ele falou o que eu imaginei. Então, assim, a criança, ela se sente encorajada quando ela sabe o que vai acontecer. Então, ela não está ali te testando, né, como as pessoas dão a entender. Ela está ali comprovando que ela já sabe o que vai acontecer. Então, ela se sente, uau, eu já sabia que isso ia acontecer. Então, ela vai fazer inúmeras vezes. Não para testar sua paciência, mas para testar um conhecimento que ela já adquiriu. Que é interessante, né? Às vezes, a criança, por exemplo, a minha filha, ela já está na fase dela que ela já entende o não no sentido de que ela não deve fazer aquele comportamento, mas não no sentido abstrato de negação, de oposto ao que a gente fala. Por exemplo, ela deu agora para querer subir na mesa. Aí ela fica em pé na cadeira, com a mãozinha na mesa, e vai botar a perninha para subir na mesa e olha para mim e fala, não? Eu falo, não, mamãe. Aí ela já baixa a perninha. Mas ela olha toda vez, não? Tipo como quem dissesse, eu posso, mamãe? Né? Então, um não no sentido de mostrar que ela entende o que eu pedi. Só isso. Outras questões. Gente, quais desses desafios vocês acham que seria solucionado com uma rotina estabelecida, bem estabelecida? Quais vocês acham que seria resolvido? Que ajudaria a resolver? Eu acho que o sono, a alimentação. Sono, alimentação. Gente, muitas das coisas, isso aí é além da disciplina positiva, a gente não faz ideia. A disciplina positiva propõe o quadro de rotinas como uma ferramenta para trazer calma, para trazer conforto e para trazer calma no sentido de isso, pronto, perfeito, segurança para a criança. Por quê? É como eu falei, a criança ela gosta de saber o que vai acontecer. Ela se sente empoderada, encorajada, quando ela entende que o próximo passo ela já sabe. Então, isso acalma a criança. Então, quando a gente estabelece uma rotina bem definida, claro, essa rotina ela tem que se ajustar à criança.
Eu não posso decidir, às 8 horas da manhã ela vai tomar café, ela vai acordar tal hora, ela vai tirar o soninho dela naquela hora, quando a gente percebe que aquilo não está funcionando. Então, a rotina ela tem que ser montada de acordo com o próprio comportamento da criança. Isso é respeitoso, é empático. Então, quando a criança já sabe que já tem aquele ritual do sono, por exemplo, é muito aconselhado isso, não tem briga. Aqui em casa a gente estabeleceu essa rotina de acordo com ela, tanto é que quando ela tinha antes do primeiro ano, ela dormia antes do almoço, ela dormia durante a manhã. Depois ela não conseguia, ela não dormia mais, ela estava muito agitada durante a manhã, então eu percebi que ela começava a ficar com sono depois de almoçar. Então a gente mudou essa rotina por uma demanda dela. A gente já tem a rotina do sono, né? Ela vai dormir esse horário que a gente começa o curso, umas 8h30, então ela sabe que ela almoça, ela janta, aí ela escova os dentes, que ela já fala dente, vamos escovar o dente. Aí depois de escovar o dente, ela já fica gagal, que é para tomar o leite para ela dormir. Aí eu boto ela deitadinha no sofá, ela toma o leite e depois ela vem pro meu colo. Já sabe, aí fica tutu, que é a musiquinha que eu canto para ela dormir. Então ela já entende esse processo. Ela já sabe a rotina dela, ela já acorda falando papá, que é a hora que ela acorda e vai fazer a comidinha dela. Então, eu nunca tive problema com sono, problema com alimentação, porque a rotina dela sempre foi muito bem estabelecida. Uma coisa com alimentação simples, as crianças, elas gostam muito de imitar, né? Vocês devem conhecer crianças na primeira fase, e isso também é um desafio, né? Eu ia até colocar aqui. O fato delas quererem imitar a gente traz alguns desafios. Mas a gente pode usar isso a nosso favor. Quando a minha filha começou a introduzir alimentação salgada, ela não queria, ela cuspia. Ela só queria papinha de fruta, doce, que era o que ela estava acostumada, ela gostava e tal. E aí eu já fiquei, meu Deus, tudo que eu não queria era uma criança com problemas de comer e tal. E aí o pediatra me falou, tenta comer junto com ela, tal, torna mais lúdico, tá? Minha filha gosta muito de música, tal, tentava fazer de forma lúdica. Ela passou a comer só quando a gente cantava e ela comia. Mas aí eu comecei a perceber, poxa, ela não tá vendo a gente comer. Então vamos sentar na mesa, todo mundo, comer junto, bota a cadeirinha dela, eu almoço e vou dando para ela. E a gente passou a fazer isso. Então todas as refeições a gente senta em família e ela passou a comer, sem problema nenhum. Quando ela via a gente comendo, ela comia junto. Então não tivemos problema com a alimentação depois disso, porque ela estava vendo a família, os pais dela, comendo junto com ela, mesmo. E eu tentava fazer também a mesma comidinha que ela comia, era que a gente comia, né? O repertório de alimentos era semelhante, era igual, então ela via a gente comendo e ela comia igual. Então, vamos a nosso favor, né? A questão do bater, a criança ela só faz o que ela aprende, o que ela via a gente fazer. Uma criança que nunca viu ninguém batendo nela, ou nunca viu ninguém batendo em ninguém, ela nunca vai bater. Minha filha não sabe o que é bater, ela nunca viu, graças a Deus, nem na televisão, nem em lugar nenhum. Mas a amiguinha dela, aqui, outro dia, estava brincando de bater, porque o priminho bateu nela. Aí ela bateu na minha filha. Na mesma hora, minha filha foi e bateu. Não de bater, assim, mas reproduziu o mesmo movimento. Então, ela já sabe agora o que é bater. Talvez não nesse sentido, né, de bater, mas o movimento ela já entendeu. Não foi em casa, foi na rua. Mas a questão do bater está muito relacionada a isso, ao que a criança vê, que a criança aprende. O choro, como o próprio vídeo falou, é uma demonstração de algo que está necessitando ser sanado na criança, né? Se a criança chora, existe um motivo que a gente precisa investigar o porquê do choro. O desfraude, o que eu conheço é que é um processo também, né? A criança precisa entender, primeiro, o que é um xixi, o que é o cocô, e precisa entender que ela já está numa fase de deixar de usar fralda. Mas isso também tem que acontecer no ritmo da criança, respeitando o desenvolvimento da criança. E aí, já que eu falei em desenvolvimento, eu vou trazer aqui a proposta da disciplina positiva, a base, né? Uma outra pecinha do triângulo. O principal ponto-chave na educação de uma criança, deixa eu botar para apresentar de novo, é o exemplo. Tem um curso que a gente vai falar lá no final, né? A criança aprende de 3 formas. Ensinando, pelo exemplo e pela experiência. E aí tem essa frase que eu acho riquíssima. Não sei se vocês já viram, já devem ter ouvido. Mas leiam junto comigo. O que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Como é que a gente pode falar para uma criança fazer alguma coisa se a gente faz o contrário? Não existe.
eu me lembro de um evento, né? Meu pai, ele sempre foi muito xingar, homem e tal, e chegava em casa, reclamava do trabalho, e era tantos xingamentos, né? E eu cresci ouvindo xingamentos, e quando chegou na adolescência, eu xinguei pra ele. E aí ele virou pra mim, rapaz, onde é que você tá aprendendo isso? Você vai pra escola pra aprender essas coisas, é? E eu, né, no auge da adolescência debochada que eu era, eu falei, eu tenho o melhor professor dentro de casa. Você me ensina isso todos os dias. Eu nunca xinguei dentro de casa, e foi aquela guerra, né? Então, assim, o exemplo, e ele sempre falava essa frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, o que eu digo, não faço o que eu faço. Como? Né? Como? Se a criança está ali vendo você praticar aquele comportamento o tempo inteiro, como é que ela vai fazer o contrário daquilo que você aprendeu, né? Uma coisa positiva nesse sentido, assim, eu estudo muito, eu sou viciada em estudar, meu marido diz que eu sou viciada em estudar. Então, eu estou sempre com um livro, com uma apostila na mão, com alguma coisa. Minha filha ama livro. Vocês não fazem ideia. Ela tem 1 ano e meio e ela ama livro. Brinquedo, ela pega, joga. Pega, joga. Livro, ela fica horas. Tá aqui. Tava aqui um livrinho dela que ela rasgou. Tá aqui para eu consertar. Mas ela passa, gente. Ela folheia assim, ó, também, com o dedinho. É incrível a habilidade dela com o livro, porque ela, desde bebezinha, eu amamentava ela lendo, estudando. Então, aquilo é natural para ela. Então, o brinquedo favorito dela é livro. Ela tem pilhas de livros, e é livro em todos os cantos da casa. Ali tem outro, tem livro dela. Então, as crianças aprendem principalmente pelo exemplo. Então, temos que pensar nisso, né, em sermos exemplos para a criança. A criança, ela luta por uma autonomia, né? E a gente poda essa autonomia da criança o tempo inteiro quando a gente diz os tantos de nãos. E querem ver o poder do exemplo, o poder do não? Vou fazer uma dinâmica básica com vocês, certo? Estão preparados? Olhem para mim, prestem atenção em mim. Façam esse símbolo aqui, com a mão, todo mundo. Sigam o meu comando, tá? Todo mundo? Estão me vendo? Ok. Pronto. Sigam o meu comando, ok? Coloca ele na ponta do nariz. Coloca ele na testa. Coloca ele no queixo. Eu falei no queixo. Quem colocou na bochecha? Eu vi, Luciane arrasou. Mas a ideia é essa. Vocês perceberam como a gente tende, né, a maioria de nós, ao automático? Eu falei para vocês colocarem no queixo e fiz o movimento para a bochecha. Todo mundo colocou na bochecha. A maioria coloca na bochecha. A gente tende a seguir o exemplo, a gente tende a seguir o que a gente vê. Nosso cérebro, ele é mais visual do que auditivo. E isso acontece principalmente com as crianças, que estão o tempo todo atentas e a gente não tem noção do poder de aprendizado delas. Eu não tinha noção. Eu achava que minha filha não tinha capacidade ainda de aprender tal coisa, quando eu vi, ela já estava me mostrando e me ensinando. Imagine. Teve um dia que a gente se surpreendeu, eu estava na casa da minha amiga, e ela me trouxe um brinquedinho da filha da minha amiga, que era uma estrelinha. Aí eu falei, filha, é uma estrela, a mamãe nunca te mostrou uma estrela, porque não tinha estrela, né? Eu era desatenta, eu achava que ela não ia dar conta daquele tanto de coisa que eu estava fornecendo de aprendizado para ela. É uma estrela. Ela largou a estrela no chão, foi lá e apontou. Quando eu fui ver, era outra estrela. Ela já sabia o que era uma estrela. Porque no desenho que ela assiste tem a musiquinha brilha, brilha, estrelinha. Falei, meu Deus, ela já sabe. Aí minha amiga, ele é muito inteligente, ela já sabe o que é uma estrela. Falei, ela aprendeu no desenho, então nem tudo a gente tem que ensinar, eles aprendem muito fácil. Vi uma vez, já foi. Chega a ser incrível. Outra questão, os limites, né? Como é que a gente vai impor limites a uma criança? Gente, é muito importante que a gente pense como uma criança nesse momento, tá? Eu tenho um problema aqui em casa também, que é muito comum nas casas, de organização. Uma casa que tem criança é uma casa desorganizada. Venhamos e convenhamos, né? E eu não ligo muito. Eu acho que se ela está aprendendo, se ela está desenvolvendo, se ela está brincando, ela tem que bagunçar mesmo, depois a gente arruma, são as consequências de sermos pais. Mas meu marido não gosta muito de bagunça. Então, a gente acaba impedindo ela de fazer várias coisas para não bagunçar. Não abre isso aí, não mexe aqui, não abre essa gaveta, deixa tudo trancado, para que ela não mexa, não bagunce. Mas isso está podando o aprendizado dela.
né? Ela adora, por exemplo, tirar coisas da gaveta e botar, então ela aprendeu muito rápido esse movimento de pinça, a psicomotricidade dela é bem desenvolvida, porque a gente acabou, né? Eu acabei me dando conta disso e comecei a permitir muitas coisas. Então, a gente tem que permitir a liberdade para a criança se expressar e se desenvolver com qualidade dentro de limites de segurança. Eu não posso, por exemplo, permitir que minha filha fique na cozinha mexendo nas coisas da cozinha se eu estou cozinhando. É perigoso. Então, esses limites têm que existir, mas os limites com uma liberdade, né, que permita o desenvolvimento da criança. E isso tudo baseado no respeito ao desenvolvimento. A gente tem que entender em que fase do desenvolvimento a criança está, para entender o que é que ela pode e o que é que ela não pode fazer. Por isso que eu acho tão importante estudar o desenvolvimento. Outra coisa importante, observe e conheça a criança. Filho, aluno, estudante, se vocês forem passar essa informação para algum pai, numa orientação parental, observe e conheça o seu filho, entenda os limites dele, tá? Eu tenho uma amiga que a filha dela corre muito rápido, ela tem a idade da minha filha, mas ela corre muito rápido, ela é muito ágil, ela desce batente muito rápido. Então, é uma criança que você não pode tirar o olhar, você tem que estar ali o tempo inteiro, né, por perto, supervisão. A minha filha não, quando ela vê um batente, ela para e ela desce com a mãozinha. Então, eu já posso dar um limite mais abrangente para ela, porque eu sei que quando ela vê um batente, ela não vai direto, sabe? Eu conheço ela. Então, observe e conheça a criança, entenda os limites dela e as potencialidades do que você pode permitir para essa criança. É uma forma de trazer o respeito. Pensando nas ações da criança como uma criança também, isso já foi falado. E aí, como é que eu posso educar um bebê de forma encorajadora, que é uma outra base fundamental da disciplina positiva? A disciplina positiva acredita que uma criança com um desenvolvimento sadio, que não apresenta mau comportamento, é uma criança encorajada. E o contrário, uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Ou seja, a gente tem que empoderar as crianças. Elas têm que se conhecer e permitir conhecer seus limites. Então, para uma criança da primeira infância, a supervisão é fundamental. Claro que eu não posso deixar uma criança livre enquanto eu vou, sei lá, fazer outras coisas. Supervisão. Mas essa supervisão tem que ser pautada numa confiança nos limites e nas habilidades da criança para que ela se desenvolva, como eu já falei. Outra questão muito comum é o redirecionamento. Tem uma criança, ela quer, por exemplo, sei lá, mexer minha caneta. Ela vem aqui toda hora, pega minha caneta, por exemplo. O que eu vou fazer? Redirecionamento. Ela quer a caneta, eu tiro a caneta. Filha, vamos brincar com outra coisa? Dá aqui para a mamãe. Ó, olha isso aqui, olha que lindo! Redirecionamento, sempre. Por mais vezes que aconteça que a criança vá mexer naquilo ali, redireciona a atenção. Ela vai de boa. Quando uma criança está olhando isso aqui, você fala, não, e toma da mão dela, você tomou, ela estava divertida aquilo ali. Não, você redireciona a atenção. Ah, isso aqui tá legal. Filha, olha isso! Já esqueceu ali. Então, você tira o que não pode, direcionando para algo que pode. Tá? É um dos fundamentos básicos do livro de disciplina positiva de 0 a 3 anos. São esses pontos que estão aí. Outra coisa, tempo para treinamento. Como é que eu quero ensinar que uma criança arrume o quarto? Né? Nessa idade não, mas futuramente arrume o quarto, se eu nunca parei para ensinar o que é arrumar um quarto, né? Então, vamos ensinar a criança a fazer as coisas. Minha filha gosta muito de pegar a vassoura, né? Ela pega a vassoura e finge que está varrendo a sala, porque ela vê a gente varrendo. Então, isso eu permito. Ela pega e vamos varrer a sala, varre com a mamãe, isso. Então, eu estou dando tempo para treinar, para que lá na frente ela tenha habilidade e aprenda coisas de cooperação da casa também. Quando ela tira todos os brinquedos, ela adora tirar as coisas, né, como eu falei. Então, vamos guardar, filha? Como é que guarda? A gente coloca aqui de volta. Muito bem! Pronto. Então, a criança, ela aprendeu, porque você está ensinando, você está treinando ela. Então, tem que existir um tempo para treinamento. É outra proposta também da disciplina positiva. Outra coisa, muito comum os pais perderem a paciência, principalmente nessa faixa de idade, com as birras, com a falta de sono, que muitas crianças têm. E aí tem a ideia que a pausa positiva, ela deve existir tanto para os pais quanto para os filhos. A pausa positiva é quando você dá um tempo. Tipo assim, meu Deus, tô surtando aqui, tô perdendo a paciência, eu tô vendo que eu tô à beira de fazer algo com o qual eu vou me arrepender depois. Sai de cena. Independente se a criança vai estar chorando, contanto que ela esteja sob supervisão, sai de cena. Vai ser melhor você deixar a sua criança chorando por um tempo do que você agir de forma,
negativa com ela. Por exemplo, ela tá chorando por alguma coisa, eu tô com raiva, e eu sei que eu vou acabar batendo, por exemplo. Então, antes de eu evitar esse comportamento, eu saio, mesmo que ela chore mais um pouquinho, eu vou me acalmar, depois eu volto. Aconteceu um episódio desse comigo. Ela tinha uns 9 meses, 11 meses, e ela não queria dormir. Ela dormia no meu colo, quando eu botava ela no berço, ela chorava de novo. E aquilo foi me consumindo de raiva, e eu, ao mesmo tempo que eu tava com raiva, já chorando de raiva, eu beijava ela, eu falei, Deus, tira isso de mim, tira essa raiva de mim, tira essa raiva de mim. Aí ela dormiu de novo. Quando eu botei no berço, ela chorou, eu não aguentei. Deixei ela chorando no berço, vim pro quarto, enterrei minha cabeça no travesseiro, chorei, gritei, respirei fundo, eu falei, minha filha precisa de mim. Ela tá incomodada com alguma coisa, ela quer o acalento da mãe, ela tá com medo de ficar sozinha. Eu tava tentando imaginar o porquê que ela tava chorando. Me acalmei, fui lá, peguei ela, oi mamãe, o que é que você quer? Conversei, voltei e botei ela pra dormir comigo. E a gente não deixa ela dormir com a gente, mas nessa noite eu deixei. Não é um problema. Né? Então, a pausa positiva é um tempo que você tira para se acalmar e deve ser dado esse exemplo para criança também, crianças maiores, no caso, né? Enfim, nessa parte, quando as crianças maiores entrarem, eu vou. E o máximo que todos os pais têm que ter paciência, né? Nessa pausa positiva é uma recarga de paciência e a rotina que a gente já comentou é essencial. Tudo isso está no livro. É um resumão desse livro, Disciplina Positiva para crianças de 0 a 3 anos, para vocês. São as principais ferramentas para essa idade. A segunda infância, vamos tentar adiantar um pouquinho, vai de 4 a 8 anos. Quais são os desafios maiores para essa faixa etária? Essa aí é mais com vocês, eu não tenho tanta experiência dentro de casa. Vamos lá. Quais são os maiores desafios de 4 a 8 anos? Responder todas as perguntas. Não responder? Nossa, responder todas as perguntas. A gente conseguir responder, né? Nossa, não é um desafio. Ah, que legal. Vocês acreditam que eu fiz o curso de biologia? Porque eu imaginei que quando meu filho tivesse, né? Eu tinha 17 anos. Quando meu filho tivesse nessa idade, eu falava assim, eu vou fazer biologia, porque quando meu filho me fizer uma pergunta, eu não quero dizer não sei. Porque a biologia era o que mais, né, te dava conhecimento sobre muitas coisas. Acreditem nisso. O que mais, gente? Lidar com porque assim, na primeira infância a criança está muito só com os pais, né? Então lidar com coisas que eles aprendem fora de casa, com coisas que não foi você, que ele não aprendeu no teu seio familiar, ou foi na escola, ou com coleguinhas. Influências externas, né? Vou colocar. Isso. Aí como que a gente lida com isso? Tá. Influências externas. Eu acho que a questão do limite também cabe aí na segunda infância. Limites. O que mais? Eu acho que talvez a linguagem como forma de expressão. Como assim? O uso da linguagem como forma de expressão, né? Assim, é sempre um desafio para eles. Se expressar, né? Tá. O que mais? Os estudos, né? Eu ouço muitos pais reclamando que não gostam de estudar, que é uma lamúria. Minha amiga comenta comigo que sofre. O que mais, gente? Lembrem aí. Acho que o início dos questionamentos da nossa autoridade também, que começa por aí, mas por que eu não posso fazer isso? Eu quero fazer de tal forma, né? Não quer usar a roupa que a gente escolhe. Isso. É a desobediência, né? Tipo assim. Desobediência. Mais alguma coisa? Que vocês lembrem? Não? Tá, vamos adiantar. Nessa fase... Desculpa. Eu acho que nessa fase, para o momento atual que a gente vive, a questão das telas, né? Eletrônicas. Ok. Vamos lá. Gente, vocês conseguem perceber que algumas dessas coisas, se a gente veio numa rotina, né? Vamos pensar que uma criança foi já criada desde o comecinho com a disciplina positiva. Algumas dessas coisas a gente já consegue lidar melhor? O que vocês acham? Muitas perguntas eu resolveria com a pausa positiva, né? Que às vezes pergunta tanto que a gente, ai meu Deus, tô sem paciência, filho, mamãe vai aqui no banheiro fazer cocô, tá? E vai lá e se tranca, respira, lê um livro, vê um vídeo,
né? Eu tinha muito de ver vídeo de gato, que eu gosto de gato, né? Ver vídeo de gato, o bicho desestressa, eu dou risada e pronto, volto plena. Então, cada um tem que encontrar a sua pausa positiva, né? É um exemplo. Os limites, quando a gente tem uma rotina bem estabelecida, né? Esses limites são mais aceitáveis, porque a criança já vem de uma rotina, ela já entende a importância, a necessidade e o porquê desses limites. Esses limites devem ser estabelecidos sempre com um acordo, tá? Isso já é uma dica da disciplina positiva que eu já falei até com vocês também. Acordo, a criança tem que participar da construção desses limites. Eu não posso impor, não existe imposição. Olha, você vai tomar café 8 horas da manhã, tá? Mas, mãe, eu não tenho fome 8 horas da manhã, eu não vou comer. Vai ser uma luta todos os dias na sua casa, porque ele não sente fome às 8 horas da manhã, tá? E aí, uma das ferramentas, já vou pular aqui, estudos, né? Com a rotina também, às vezes, outras dicas aqui. Vamos voltar aqui depois. Ah, não. Deixa isso aqui ainda. Então, a questão da rotina, a gente consegue sanar muitos desses problemas. O uso dos eletrônicos é a mesma questão dos acordos, tá? Filho, você está passando muito tempo na frente da televisão, a mamãe acha que está demais. Que tal a gente chegar num acordo? Quantas horas você quer ficar na frente da televisão? Ainda usa o artifício que nessa idade eles não têm muita noção de tempo, né? Quantas horas por dia? Quantas horas de manhã você pode ficar 1 hora, de tarde 30 minutos, certo? Ou não? Como você prefere? Ah, tal, assim, tal. Com a adolescência, é assim que tem que ser. Desobediência está relacionada a mau comportamento. E a disciplina positiva, ela vê mau comportamento de outra forma. Tem um capítulo inteiro, vários, na verdade, no livro amarelo, que a gente chama de livro amarelo, que é a disciplina positiva, todo marcado. É o básico para quem quer começar, né? Imagino que vocês já devam ter, quem não tem, começa. É a questão dos objetivos equivocados. A disciplina positiva, né, a Jane Nelson, ela não acredita em mau comportamento. Uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. E existem crenças equivocadas por trás desse mau comportamento. Ela traz uma ideia que faz muito sentido. O que a gente quer como ser humano, na vida, no meio social onde a gente vive? Tudo que a gente quer é ser aceito. Em todos os lugares que a gente vai, a gente quer aceito. Na nossa forma de ver o mundo, a gente quer ser aceito no nosso jeito, na nossa personalidade. Então, tudo que a gente quer é aceitação. Só isso. Me aceite como eu sou. As crianças é a mesma coisa. Elas só querem ser aceitas. Então, quando elas não se sentem aceitas, elas se tornam crianças desencorajadas e passam a agir de forma equivocada, porque elas acreditam que não são aceitas e têm comportamentos que são ditos maus comportamentos para expressar isso. E aí ela lista 4 objetivos equivocados, que são as causas do mau comportamento. A atenção indevida, que é o clássico, quando a gente está querendo atenção. Quando a criança faz birra, bate no coleguinha, joga, acontece, porque tudo que ela quer é atenção. Porque a criança entende que eu me sinto aceito apenas quando tem a sua atenção. Ela só quer atenção. O que isso significa? Que os pais não dão a atenção que a criança necessita. Não é o que a criança precisa, é o que ela necessita. Tem criança que não precisa de tanta atenção, que fica bem sozinha, tem outras não, que precisam de uma maior atenção dos pais, uma maior participação dos pais na sua vida. Então, quando isso acontece, quando você percebe que ela está só chamando atenção, é porque ela está numa crença equivocada de que ela só é aceita se ela tiver a nossa atenção. Quando a criança começa a agir de forma vingativa, o mau comportamento tem um teor de vingança, é porque ela não se sente aceita, e por isso ela vai se vingar. Então, você não me aceita como eu sou, então eu vou me vingar por isso. Outro relacionado a não me sinto aceito é a inadequação assumida, em que a criança sabe que não é aceita, não se sente aceita, e ela desiste. Eu não sou aceita e eu nunca vou ser, então eu desisto. E aí ela acaba agindo de forma negativa, ou se isolando, ou tende a não interagir. E o poder mal dirigido, que é quando a criança só se sente aceita quando é o chefe, ou quando manda, ou quando não deixa você mandar. Tem uma proposta, uma nova vertente da disciplina positiva, que acredita que se a atenção indevida não for sanada, ela vai evoluindo para um poder mal dirigido, depois para um processo de vingança, depois para inadequação assumida. Tem a lógica de que pode acontecer numa sequência.
mas não necessariamente, tá? Isso tudo por uma sensação, né, um sentimento de inaceitação e desencorajamento. E como é que a gente vai identificar isso? Com os pais, gestores, professores e psicólogos, né, terapeutas, como estamos aqui? É pelo sentimento que os pais, ou o professor, no caso, sentem. Quando o adulto tem o sentimento de se sentir aborrecido, se sentir irritado, preocupado ou se sentindo culpado, é porque a criança está no processo de atenção indevida. Então, ela precisa ser envolvida de forma útil. Então, você tem que trazer a criança para participar. É muito comum em sala de aula. Aquele menino que roda, que sai, faz e acontece, e a gente só fala isso, ele só quer chamar a atenção. Envolve ele. Olha, hoje você vai me ajudar, você vai ajudar a professora, certo? Você vai recolher os trabalhos. Hoje você vai fazer chamada para mim. Vocês vão ver como esse comportamento muda na hora. A galera que é pedagoga aí, eu vi isso na prática, tá? Envolve esse aluno que tem um mau comportamento, que está num processo de atenção indevida, ele vai participar, vai se sentir útil, e esse mau comportamento pode se extinguir, né? O poder mal dirigido quando os pais, os adultos, se sentem desafiados, ameaçados, derrotados ou muito bravos, né, com raiva. Então, permita-me ajudar, me dê escolhas, né? Então, a gente tem que envolver a criança no sentido de fazer com que ela participe desses limites. São os acordos. Vingança, quando os pais se sentem magoados, decepcionados, desacreditados, ressentidos, a criança diz, né, como se ela tivesse transparecendo, estou magoado, então valide meus sentimentos. São aquela criança que não se sente amada, né? Então ela precisa de carinho, de acolhimento, emocional principalmente. E a inadequação assumida é quando os pais se sentem desesperançosos, é muito comum, desesperados, impotentes e até inadequados como pais. Então a ideia que a criança quer passar é não desista de mim, mostre-me um pequeno passo. Então a criança já está naquele sentimento, eu desisti, é muito comum na adolescência, eu desisti, então você fala, não, você não desistiu, faça isso aqui. Ao invés de você dar sei lá, uma tarefa muito grande, divide em tarefas pequenininhas, que ele consiga desenvolver com eficiência e se sinta mais encorajado. Gente, isso aqui é muito profundo, tá? Tem uma tabela inteira aqui que eu vou disponibilizar para vocês sobre como os pais se sentem, como os pais devem mudar o comportamento para melhorar também esse comportamento da criança. Vou disponibilizar em breve para vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo que tem no YouTube, que dão dicas sobre como agir no mau comportamento, tá? Vou colocar só um pedacinho. 7 dicas de pais experientes sobre como lidar com uma criança desobediente. Ops, alguém disse aí spray de pimenta? Não? Achei que não mesmo. Não é necessário dizer que você precisa encontrar uma abordagem especial para educar cada criança, mas existem algumas regras de ouro que podem ajudar a lidar até com aquelas mais desobedientes. Em seu trabalho, Game Theory for Parents, os escritores... Deixa eu adiantar um pouquinho, gente. Ele comenta um livro. Aqui. Todos os pais provavelmente já enfrentaram. Essa dica ele dá para quando a criança não quer andar de mãos dadas com os pais, só quer andar longe ou sem estar próximo, Uma né? situação em que o filho parou no meio da rua, se recusou a segurar a sua mão e basicamente não se mexeu. Para convencer uma criança a continuar andando, tente trocar de papel com ela. Se você precisar atravessar a rua, por exemplo, haja como se estivesse com medo de atravessar sozinho. Deixe a criança desempenhar o papel de pai, e você verá que ela entrará imediatamente na brincadeira e fará o que você quiser. A outra saída, dar ao seu filho uma escolha. Ou ele segura sua mão, ou irá no carrinho de bebê. Na maioria dos casos, seu filho vai facilmente pegar sua mão. Não vou colocar todo não, mas eu quero que vocês percebam essa tática, digamos assim, né? A criança não quer dar a mão para os pais. E aí ele propôs a ideia do pai trocar de lugar com o filho, né? Para resolver essa situação. Ai, mas mamãe está com medo de atravessar a rua, ajuda a mamãe a atravessar, trocar de papel com a criança. Qual vocês acham, né? Digamos que, vendo isso como um mau comportamento, qual é a crença equivocada da criança? Qual vocês acham que ela se encaixaria? Vou voltar aqui. Atenção indevida, poder mal dirigido, vingança ou inadequação assumida? Qual vocês acham? Acho que Olha, poder mal dirigido. pela solução, eu diria poder mal dirigido. Perfeito.
Estão aprovadas. É nítido como a criança ela quer assumir o poder, né? Ela, não, eu vou sozinha, você não vai. E aí, quando você troca de lugar com a criança, você permite, né? Você envolve ela, permite ela ajudar, aí a coisa muda de figura. Então, exatamente, é um poder mal dirigido. E aí ele tem outras dicas, mas aí depois eu disponibilizo para vocês, tá? Terceira infância, principais desafios. Terceira infância é mais curta, tá? Vamos lá, de 8 a 11 anos. Eu acho que a mudança no corpo, né? O início da Nossa, adolescência, né? É, exatamente, puberdade. Esse a gente vai falar muito na sexta. O que mais? Acho que a busca... Não, até 11 anos. Terceira infância é de 8 a 11 anos? Isso, 8 a 11. Vou ajudar um pouquinho. O excesso de autonomia. As crianças já têm uma autonomia, então elas acham que são capazes de qualquer coisa e aí não querem mais o direcionamento dos pais. Começa a ver também o estudo se repete aí também, estudos, muito mais do que antes, né? É, muito mais. A influência também, influência dos amigos, já começa. Aqui vai, podem falar. Essa fase é difícil porque tem uma questão da raiva, né, deles embutida. E nem eu acho que eu já falei aqui que ele estava outro dia brigando comigo e eu tive que ter paciência naquele momento, porque é um momento de explosão que o adolescente tem. Eu acho que entra aí também, né? Isso eu vou colocar na adolescência, tá? Quando esses comportamentos começam a acontecer, a gente já considera que a criança não é mais criança, é um adolescente, né? Então, aqui eu vou colocar principalmente as respostas, né? Começa como é que fala, gente? Testar os pais? Não. Quando a criança dá muita resposta... Eu esqueci a palavra. Me lembro. Elas são questionadoras, né? Elas começam a questionar. Pode ser, pronto. Questionar a autoridade. Perfeito. Acho que está suficiente. Vamos lá. Pensando numa família que aplica a disciplina positiva. A questão da puberdade, gente, é um processo natural. A criança vai passar, o adolescente vai passar, e os pais, eles têm que simplesmente acolher, tá? Compreender e acolher. A gente vai falar mais disso na sexta-feira. O excesso de autonomia, a gente vê como algo negativo, muitas vezes, né? Mas uma autonomia é algo positivo. E a gente está tão acostumado a colocar os nossos filhos e nossos alunos numa caixinha que a gente quer que eles existam, que é inclusive o próximo slide, aqui. A gente quer colocar eles num formatinho que a gente deseja, que a gente não pensa sobre o que a criança está trazendo, né, esse excesso de autonomia. A gente está acostumado a dizer tanto não, que a gente não para pensar. Por que eu estou dizendo não? Por que não? Né? Então, vamos pensar. A gente está querendo podar a criatividade das nossas crianças, quando a gente entende esse excesso de autonomia como algo negativo, por exemplo. Esses estudos também, vamos ter um pouquinho mais de empatia, gente? Quem aqui nunca teve uma disciplina que odiava na escola e não queria estudar de jeito nenhum, e hoje, graças a Deus, nem pensa em ler sobre isso, né? Então, vamos ter um pouquinho de empatia. Fala, Valéria. E essa questão dos estudos, eu penso, né, que vai também para muitas outras coisas, mas especificamente para essa questão dos estudos, porque a gente coloca estudo como valor, né? Só que é um valor nosso e a gente impõe, né? Então, a gente quer que a criança seja motivada, e adolescente também, acho que isso fica mais forte um pouco, né? A gente quer que a criança seja naturalmente motivada, sendo que ela não tem uma motivação real, né, própria, nata da criança para isso. Isso é geralmente algo que vem
de nós adultos, como tudo, né? Como toda a sociedade, a gente vivencia isso nas crianças, com as crianças. Então, a gente impõe como é o estudo, o que elas devem estudar, a forma de estudar. Até na rotina, a gente coloca para elas, porque, assim, é uma questão inegociável isso na rotina, geralmente. Por mais que a gente ouça a criança na rotina, para a construção da rotina, geralmente o espaço de estudo é inegociável, né? E aí o estudo é algo tão imposto, que até quando é a matéria que você gosta, você cria uma certa repulsa por ela, porque não tem nada de você ali. É muito sobre dos outros, é muito hierárquico, é muito autoritário, é muito ditador, assim. Então, eu acho que complica muito a questão dos estudos em todo o processo educacional por conta disso. E aí não só em casa, como na escola, né? Com certeza. Quer ver um exemplo simples? É no nosso caso, né? Eu acredito que todo mundo escolheu a profissão que gosta, ama o que faz, mas a gente ama o fim de semana, né? Eu adoro o meu trabalho. Mas hoje é sexta-feira. Então, você adora o seu trabalho, mas você fica mais feliz quando você não está trabalhando, né? Por quê? Porque o trabalho, ele passa a ser algo obrigatório. Então, quando algo deixa de ser um hobby, deixa de ser eventual e passa a ser imposto, passa a ser obrigatório, já deixa de ser tão legal, né? Então, é muito o que acontece com as crianças. Muitas crianças podem gostar muito de uma disciplina e estudá-la de boa, mas o fato de ser obrigada a estudar e apresentar notas, né, um valor que muitas vezes as crianças entendem que aquele valor define quem elas são, porque muitos pais só valorizam as crianças pelas notas. Eu acho que essa minha loucura de estudar é porque meu pai só cobrava nota de mim. Ele dizia, você tem que ser a melhor. Eu tirei 9,5, pai, porque não tirou 10. E sempre foi assim. E é muito comum a gente fazer isso das crianças. Eu já ouvi alguns clientes e alunos falarem assim, meu pai só me ama se eu tirar nota boa. Então, a criança entende que ela só é aceita se ela tiver uma nota boa. Então, né? E muitas vezes, quem aí não tem uma história de alguém que nunca estudou, que não gostava de estudar, que vagabundeava na escola e hoje é um excelente profissional, né? Muitos casos aí. Todo mundo vai ter um exemplo. Então, a nota não atribui o quanto seu filho aprendeu, o quanto seu filho é inteligente. Quem é da clínica, né? Quem vai trabalhar com os pais, tentem passar essa mensagem, tá? A influência dos amigos é algo também inevitável. Tá? A gente tem que formar nossos filhos com valores para que esses valores se perpetuem e sejam firmes na adolescência e na pré-adolescência, porque isso vai acontecer. É natural da adolescência os adolescentes fugirem da família porque eles querem novas experiências, e é esperado e é necessário que isso aconteça, para que na fase adulta a gente tenha uma amplitude maior de vida, né? De conceitos da vida. Então, essa influência dos amigos vai acontecer. A gente só tem que dar uma base forte, compreensiva, para que esses amigos não desvirtuem os valores que a gente passou. A questão de questionar a autoridade é quando esses nãos, que muitas vezes a gente fala, vem sem sentido, né? A criança tem que entender o sentido daquele não, por que aquele não existe. Então, esse questionamento da autoridade está muito relacionado a isso. E aí a gente fala muito durante a terceira infância, sobre os erros. Só que a disciplina positiva vê os erros, né? Lá no meu Instagram tem muito sobre isso. Eu acho fascinante, porque eu cresci com a ideia, como eu falei, meu pai não me permitia errar, ele não aceitava erros. E hoje eu percebi o quanto os erros são importantes para o aprendizado. A gente não tem como aprender sem errar. Eu posso, máximo de vezes eu disser para minha filha ou para qualquer outra criança, olha, você vai isso aqui se encaixa assim, ó, você vai botar aqui e vai girar, certo? Certo. A primeira vez uma criança vai fazer perfeitamente? Não vai. Ela vai errar, ela vai botar assim, torto. Não fechou, ela errou. Ela já sabe que não é dessa forma. Ela já aprendeu que não é assim, que tem uma outra forma. Então, o erro é uma excelente oportunidade de aprender. Permita as crianças errarem. A gente tem que controlar o nosso ímpeto de querer fazer pela criança. É muito comum. Muitas mães erram, eu já errei, continuo errando muitas vezes nisso. Quando você está vendo a criança lá tentando fazer alguma coisa, ela não consegue, você falar, filha, ó, é assim, ó, deixa, se acalma, dá um tempinho maior para a criança ir testando as possibilidades. Ela é um cientista. No próprio livro, a Jenny Nelson chama as crianças de pequenos cientistas, de curiosos cientistas. Porque eles estão o tempo inteiro descobrindo, e eles querem descobrir. Se você está o tempo inteiro fazendo tudo pelo seu filho, o que é que ele vai aprender? Que na vida, que é uma proposta da disciplina positiva, né? Trabalhar habilidades de vida, um trabalho a longo prazo,
que sempre vai ter alguém para resolver o problema para mim. Eu sempre vou ter a minha mãe para fazer isso para mim, eu sempre vou ter um professor para fazer isso para mim, então eu não vou passar por problemas, porque sempre que tiver um problema, alguém vai resolver para mim. É isso que as crianças aprendem quando você está ali o tempo inteiro, suprindo todas as necessidades. Então, permitam que as crianças errem, que elas explorem. Outra questão são as punições, né? A punição gera uma vingança. Quando você pune a criança, né? Tem uma frase também excelente da Jenny Nelson, que é assim, de onde tiraram a ideia de que para uma criança se comportar melhor, era preciso se sentir pior? Vamos pensar sobre isso? Por que que uma criança, para se comportar melhor, ela tem que se sentir pior? Vocês conseguem lembrar de algum evento na infância ou na adolescência de vocês em que vocês receberam aquele sermão de longas horas dos pais, que vocês foram punidos, ficaram de castigo, perderam alguma coisa e se sentiram melhor e começaram a agir melhor? O que é que a gente pensa na hora quando isso acontece? Raiva, né, Ami? Eu senti muita raiva, porque minha mãe queria levar eu na religião dela e tudo bem, era um período que não dava para ter uma pessoa que ficasse com a gente, né? A gente tinha que ir, só que eu acho que não teve uma conversa aí, né? Faltou. Então, foi uma imposição, né? Tinha que haver um envolvimento, um acordo ali. Então, é esse o sentimento que as crianças têm quando a gente aplica uma punição. Raiva, frustração. Você vai ficar de castigo porque você não estudou. Então, a criança pode desenvolver uma vingança, querer se vingar porque ficou com raiva de ter ficado punida, ter sido punida. A criança pode ter o sentimento de inadequação, como a gente falou. Então não presto para nada, não sirvo para nada, não vou fazer mais nada. E aí ela desiste de brincar, de agir como uma criança. Eu me lembro de uma única vez, né? Isso ficou marcado na minha memória. Eu era criança, não lembro mais ou menos a idade, mas eu não era adolescente, ainda era criança. E eu tinha acabado de ganhar uma bicicleta. E aí meu pai, eu morava na rua e em frente à minha casa era a padaria. Aí minha mãe me falou, vá comprar pão. Me deu dinheiro, né? Naquela época, a criança podia ir pra rua comprar pão, né? Hoje não pode mais. Então eu só ia atravessar a rua e comprar o pão. Aí eu falei, eu quero ir de bicicleta. Aí minha mãe, não, você não vai de bicicleta, porque eu tinha que atravessar uma avenida, por mais que fosse uma avenida pequena, né? Uma avenidazinha. Atravessar a avenida de bicicleta, gente. Imagina, né? Hoje eu entendo. Mas aí eu falei, não. Aí ela, não, filha, você vai andando, de bicicleta não dá pra você ir. Mas eu só vou se for de bicicleta. Olha que ousadia. Eu só vou se for de bicicleta. Meu pai ouviu isso, me mandou pro quarto. Acho que meu pai, nesse dia, foi a única vez que ele me bateu. Ele tava estressado, né? Apesar de ter sido autoritário, ele nunca me bateu. Só nessa vez. Aí ele chegou... Não lembro muito bem o que ele fez. Eu nem lembro o que ele falou. Eu só sei que ele deu um tapa, assim. Não foi nem um tapa, ele bateu na minha cabeça e se empurrou. Na hora, eu abaixei a cabeça e eu fiquei pensando. Eu falei, gente, por que que ele fez isso? O que eu fiz foi tão grave para ele ter feito isso comigo? O que que eu vou fazer da próxima vez? Então eu fiquei assim, sabe? Pensando. E eu não achei justo aquilo. Eu achei muito injusto. Então aí começou o meu sentimento de raiva e de vingança. Sabe? Porque aquilo para mim, naquela época, não fazia sentido. Sabe? E aí, depois que ele fez isso, o que ele falou, eu não ouvi mais. Às vezes, no sermão, ele pode até ter explicado por que eu não ir de bicicleta. Mas o que ficou, para mim, foi esse tapa. Então, a gente tem que explicar para a criança, né? Ter um acordo, ter um envolvimento, e as punições, como a gente viu, não dão em nada. As recompensas também não é um ponto positivo, um ponto da disciplina positiva. A gente não aconselha o uso de punições nem de recompensas. Por quê? Quando a gente recompensa sempre a criança por um bom comportamento, né, o tal do reforço positivo, a gente está condicionando a criança a sempre fazer algo para agradar alguém. Então a criança fica um puxa-saco, um viciado em elogios, por exemplo. Uma criança que estuda para tirar nota boa porque o pai fica feliz. E não é assim. Ela tem que ficar feliz porque ela se sente bem, porque ela aprendeu, porque ela tem capacidade de saber mais, de conhecer mais sobre o mundo. Isso é encorajamento, certo? Então, a gente passar o poder da criança sobre si, sobre o seu aprendizado, sobre o seu desenvolvimento, e não apenas simplesmente para ganhar o elogio. E aí tem uma dica de como encorajar as crianças, né? O elogio é diferente do encorajamento, tá? Vamos dar um exemplo. Uma criança fez um desenho bonito. Você fala, ai, que desenho lindo, seu desenho tá maravilhoso. Isso é um elogio ou um encorajamento? O que vocês acham? Um elogio. Um elogio. Alguém tem uma ideia de como seria um encorajamento para esse caso?
Acho que a gente pode falar de outra forma, né? A gente pode falar, nossa, que bacana essa ideia que você teve, me conta mais. Perfeito. Como você pensou para fazer tal coisa? Isso. A diferença do elogio, basicamente, do elogio para o encorajamento, o elogio, você parabeniza o feito. No encorajamento, você parabeniza o feitor. É uma dica, não está no livro, tá? Quando a gente elogia o que a criança fez, é um elogio. Quando você elogia a criança, é um encorajamento. A criança fez um desenho bonito. Nossa, seu desenho tá lindo. Nossa, você é uma excelente desenhista. Desenha mais para mim. Certo? Você encoraja a criança, ela vai se sentir, cara, eu desenho muito bem, então eu vou desenhar mais. Se você fala para a criança, aquele desenho tá lindo, ela vai achar que aquela é a obra de arte dela e pronto. Ela não precisa mais desenhar, porque ela já chegou ao auge dela. Entendem a diferença? Então, essa é uma dica boa sobre encorajamento. Elogie a criança e não o feito dela. Assim, algo que eu faço com meu filho, que eu não sei se é muito... Isso não, enfim. Mas o que eu tento fazer com a Arthur, que é Arthur o nome dele, que inclusive ainda está acordado essa hora, é sempre perguntar também como que para ele foi o processo, né, do desenho em si. Meu filho, como foi? Foi fácil para você? Você conseguiu desenhar isso com facilidade? Você gostou de fazer isso? Então, como ele se sentiu realizando aquela ação? Isso é uma decorrência do encorajamento, né? A questão do elogio e encorajamento é só para um pontapé inicial. Primeiro você faz esse encorajamento parecendo um elogio, né? Que, querendo ou não, é um elogio também. Depois você segue para o envolvimento, né? Você demonstra um interesse pelo que a criança fez, pelo que a criança gosta e envolve, né? É nesse sentido. E outra coisa, às vezes a gente tem que corrigir a criança, né? Claro que a criança pode errar e às vezes esse erro necessita de uma orientação, de uma correção. Mas haver sempre uma conexão. A mensagem de amor, isso a gente vai falar na aula de famílias, ela tem que ser passada, mas eu tenho que falar isso logo. A criança tem que entender, independente da sua ação, se você saiu para uma pausa positiva, se você falou apenas uma palavra, se você disse apenas, isso tudo que eu estou dando são ferramentas, tá? Se você disse apenas o que você ia fazer, se você usou consequências lógicas, consequências naturais, a gente vai falar tudo sobre isso. Ela tem que entender que o sentimento que você está passando é o amor. Porque a outra base da disciplina positiva, que é o que vocês mais vão ouvir quando for estudar a disciplina positiva, é firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Tá? Quando a gente é firme demais, a gente é permissivo. Quando a gente é gentil demais, a gente é permissivo. Quando a gente é firme demais, a gente é autoritário. Então tem que haver um equilíbrio, que a proposta da disciplina positiva é uma educação democrática, que equilibra firmeza e gentileza. A mensagem do amor tem que ser dita e o limite, né, a educação tem que ser compreendida. Então, a frase, nesse sentido, é eu te amo e a resposta é não. É uma frase também da disciplina positiva. Oi. É uma coisa que eu tenho refletido, né, que o papel importante que nós, enquanto, digamos assim, despertadores, né, desse movimento, seria de despertar, eu vejo assim, no processo seria, primeiramente, despertar talvez um adormecimento nas pessoas, né, nas famílias e na gente mesmo, de que a conexão é mais importante do que a correção, né, para educar. Exato. E aí, isso assim é muito bonito, todo mundo fala, mas na hora da prática. Isso daí remete muito a quem a gente é, como a gente é, porque parece muito fácil replicar conceito, replicar uma moda, replicar um negócio legal, mas na hora que a gente está vivendo, inclusive na prática com o nosso trabalho, essa conexão aí muitas das vezes fica para trás. Né? É muito bom você ter falado isso, né? Porque eu ia comentar. A gente traz aquela questão do erro novamente. A gente erra. E errando que a gente vai aprender. Teve uma vez que foi há pouco tempo. Né? A gente, muitas vezes, né, no ímpeto do momento, a gente age de forma como a gente não gostaria de agir. Vou tentar ser breve. Eu estava fazendo um jardinzinho no meu quintal, aquele jardinzinho, como é que fala? Terrário, né? Um terráriozinho.
e minha filha brincando no quintal. E aí ela me ajudou, eu falei, isso, filha, bota a pedrinha aqui, mamãe planta essa plantinha e tal, e ela produzindo jardim comigo e tal, terminei o jardim, fui para a cozinha preparar o lanche dela, e ela continuou brincando no quintal. Quando eu fui passar o olho para ver o que ela estava fazendo, ela estava com uma pá no jardim, assim, 1 ano e meio. Destruiu tudo que eu tinha feito, tinha acabado de fazer. Na hora eu, não faça isso, Analice, que coisa feia, ó, autoritária, gritando, não faça isso, bora, passe para dentro. Botei ela para dentro da sala, fechei o portãozinho. E, meu Deus, que raiva, e fui lá, resolver o jardim todo de novo, chateada porque eu tinha feito, tive que refazer e tal. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Eu só me dei conta, gente, no dia seguinte, durante a noite, na verdade, quando eu fui dormir, né, e acordei com isso. Sabe o que ela estava fazendo? Me imitando, me ajudando. Ela estava fazendo o que eu estava mostrando a ela para fazer. E quando eu vi, eu me senti muito mal depois. Porque quando eu vi ela fazendo, ela estava olhando para mim, fazendo como quer dizer, olha, mamãe, eu estou fazendo também. Eu estou fazendo o que você me ensinou, sabe? E eu falei, meu Deus, minha filha estava ali num poder de encorajamento e eu tirei aquilo dela de uma forma terrível, sabe? Eu me senti péssima quando eu me dei conta, péssima. Mas depois, ao mesmo tempo, eu falei, cara, eu sei que eu não vou mais errar nisso, sabe? Porque foi tão pesado para mim que a gente aprende com o erro. Então, hoje eu já sei que quando ela faz alguma coisa que eu julgo errado, é porque ela viu, ela está querendo minha aprovação, ela está querendo mostrar que ela aprendeu, ela está querendo desenvolver a autonomia dela. Então, ela está aprendendo, sabe? Se desenvolvendo. Então, é muito difícil. A gente vai errar, sabe? Uma coisa que a Jane Nelson não trouxe. Você trabalhar com a primeira infância, né, por exemplo, é supervisão e redirecionamento o tempo todo. Cara, eu não tenho como, 24 horas, ficar sob supervisão da minha filha. Eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que lavar prato, eu tenho que fazer a comidinha dela. E isso, às vezes, os livros não trazem essa realidade pra gente. A gente fica cansada. Mãe é um ser cansado, né? A gente tem que dar conta de muita coisa. E essa empatia é muito importante para quem vai lidar com os pais, né? Passar essa compreensão desse cansaço. Eu estou no processo, estava, né, há pouco tempo, no processo de esgotamento mental. Eu tenho 2 trabalhos, filho, estudo, que eu me cobro muito, e é muito cansativo. Você tem que estar supervisionando o tempo todo. Por isso que eu percebi essa questão de permitir, de conhecer o seu filho, deixar ele explorar, é uma forma da gente descansar também, sabe? Essa questão dela subir na mesa, meu marido fica horrorizado, tira ela o tempo todo. Cara, eu sei como ela é. Ela vai cair uma hora, e até que ponto ela vai se machucar? Ela já caiu 2 vezes, não se machucou. Graças a Deus. Mas assim, eu não tenho como ficar tirando ela o tempo todo, sabe? Então a gente tem que também conhecer os nossos limites. E aí a gente traz para essa questão, né, engraçado, exatamente o que eu tô falando, que são as consequências naturais e as consequências lógicas, que é você permitir as consequências eduquem por si só. É uma extinção dos sermões. Consequência natural, quando não é pré-estabelecida. Se uma criança está brincando com um brinquedo e o brinquedo quebra, ela fica sem o brinquedo. Paciência. Não soube brincar, brincou errado. Consequência natural. Tá? Vocês entendem? Mais ou menos? Pronto. Eu me atrasei para ir para a escola, não deu tempo de eu me arrumar, não consegui pegar meu casaco. O resultado, vai ficar com frio. Consequência natural. Permita que as consequências naturais eduquem. Isso não vai acontecer mais. A criança já não vai mais se atrasar, porque esqueceu o casaco, e vai ficar com frio, mas ela vai aprender. A disciplina positiva é assim. Deixa a criança sofrer, né? Os exemplos que dão, inclusive, falam, meu Deus, a criança está sofrendo. Mas se você for lá e levar, filha, você esqueceu seu casaco, o que ela vai aprender? Que ela não precisa ter essa responsabilidade, porque os pais vão estar ali o tempo todo para suprir. E a proposta é desenvolver responsabilidade. As consequências lógicas é quando são derivadas de acordos que foram pré-estabelecidos. Então, houve um acordo antes. Olha, a gente estabeleceu um acordo, tá? Foi acordado que às 7 horas da manhã a gente sai para ir para a escola, certo? Tem que estar todo mundo pronto, certo? É um exemplo que ela dá no livro. Certo, beleza. Deu 7 horas, fulaninho não calçou o sapato. Vai sem o sapato. Essa não é uma consequência natural. Por quê? Porque foi estabelecido que sairia 7 horas. Quem tivesse pronto, quem não tivesse. A criança foi para a escola de chinelo. Acontece no livro, ela comenta isso. Só que tem que ter uma atenção, né? Ela fala também muito isso sobre o cuidado com as consequências lógicas estarem disfarçadas de castigo, de punição. Muitas vezes os pais falam assim, foi acordado
para a criança que se ela passasse tanto tempo no celular, por exemplo, você vai ficar 2 horas no celular, certo? Certo. 2 horas, ó, filho, desliga o celular. Não desligou? Qual é a consequência lógica? Vai ficar sem o celular. Isso não é uma consequência lógica, é uma punição, tá? A consequência lógica tem que ser definida antes. Ela tem que fazer parte... Eu coloquei aqui, meu Deus. Não. Ela tem que ter os 4 R's. Ela tem que ser relacionada. Então, a consequência tem que estar relacionada ao erro, né? Ao que foi descumprido, né? Tem que ser relacionada. Tem que ser razoável, né? Não pode também constranger, humilhar a criança, trazer negatividade. Tem que ser revelada com antecedência. Então, razoável, relacionada, revelada com antecedência e útil. Eu não posso dar uma consequência lógica que não faça sentido para a criança fazer aquilo. Um exemplo de consequência lógica, que não é necessariamente houve um acordo antes, né, para vocês entenderem. A criança estava jogando bola e quebrou o vidro da janela. Uma consequência lógica é ela tirar o dinheiro da mesada dela para pagar o vidro. A criança entende responsabilidade. Certo? Vocês concordam comigo? É um dos exemplos da consequência lógica. Só que ela fala para ter muito cuidado, que a maioria dos pais estão usando consequências lógicas disfarçadas de punição. Tá? Se a criança fica com raiva, se ela acha injusto, se ela desenvolve o sentimento de vingança, é porque aquela consequência não é lógica, é uma punição. Certo? Alguma dúvida? Podem comentar. Vamos ao passo. O último passo foi o que eu comentei antes, como as crianças aprendem, elas aprendem através do ensino, quando você ensina como é que faz alguma coisa, elas aprendem pelo exemplo, mostrando para você quando você faz aquele comportamento, a criança tende a repetir e ela vai espelhar aquilo, e por experiência, que é tentativa e erro. Dessas 3 formas, qual vocês acham que é a melhor para as crianças aprenderem? Eu acho que eu usaria todos. Todos, né? É verdade. Porque não tem como escolher, porque o exemplo é tudo, né? Se você for pensar. Uhum. E a experiência é importante, para que ela não entenda a experiência pelo olhar do outro, pela experimentação do outro, e sim pelo dela. Né? Não sei, eu acho que eu usaria todos. Não, exatamente, são todos. Mas eu gosto de usar um exemplo, que o exemplo, né, é algo inevitável. Inevitável. Mesmo que você não queira, a criança vai ter você como exemplo durante um bom tempo. A experiência, eu acredito que é a melhor forma, que é o tentativa e erro. Quando a criança ela usa a experiência, o ensino passa a ser, entre aspas, desnecessário. Porque quando a criança aprende por experiência, ela só precisa, tem uma frase da Alícia Fernandes, que a criança só precisa de um ser inteligente, nós, guiando o processo. Então, nós somos simplesmente orientadores. A criança aprende, o mais importante é que ela aprenda pela experiência, pela tentativa e erro. Então, permita a criança explorar, permita a criança se desenvolver, estimular a criatividade e tudo mais, que é a forma mais eficaz de experiência. E o ensino está nessas duas setinhas assim, por 2 motivos. O ensino no sentido de você ensinar a criança e o ensino no sentido da criança ensinar para você. Então, sempre que você ensinar alguma coisa para a criança, depois você pede para a criança te mostrar. Você vai ler um livrinho, a criança está aprendendo a ler. Mamãe, lê esse livrinho para mim? Legal, vamos ler. Lê o primeiro capítulo. Agora lê você para mim. Quando você bota a criança como dona do processo, ela passa a ensinar e ela aprende mais fácil. Todo mundo sabe que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Né? Eu aprendi isso na prática. É ensinando que se aprende, a famosa frase. E, tinha uma dinâmica, eu vou deixar para a próxima. E, finalizando o resumão da aula, dicas e técnicas da ferramenta dicas e técnicas da ferramenta, dicas técnicas de ferramentas da disciplina positiva, que a gente comentou hoje. Nunca faça por uma criança o que ela tem potencialidade e capacidade de realizar sozinha. Então, perceba a criança, ela tem capacidade de fazer isso sozinha, não faça por ela. Você vai estar limando o desenvolvimento dela. Avise antes o que você vai fazer. A criança gosta de rotina, de previsibilidade. Então, se a criança fez um mau comportamento, ela não quer se arrumar para ir para a escola. Filho,
Você tá demorando para se arrumar? A mamãe vai sair em 7 minutos, tá bom? Pronto. Depois disso, consequência lógica. Pergunte sempre e use perguntas e atitudes encorajadoras. Então, as perguntas, elas não devem ser no sentido de fazer com que a criança veja, filho, não é na hora de tomar banho, não? Não é esse tipo de pergunta. Ela, filho, o que você tem que fazer agora? O que está no quadro de rotina para a gente fazer agora? Essa é uma pergunta. Não uma pergunta questionadora que incite uma humilhação ou algo do tipo. Uma coisa muito importante também, que tem 2 capítulos da disciplina positiva, é foco em soluções. Existe um problema? Foca na solução. Isso é bom, gente, até para casais, principalmente. Existe disciplina positiva para casais, existe para todas as áreas, é uma filosofia de vida. Foca em soluções. Quando a gente discute com o marido, acontecia muito aqui em casa. A gente briga, a gente fica, porque foi culpa sua, porque isso, porque foi daquela vez, e fica nisso. Gente, e o problema? Vai ser resolvido quando? Né? A gente fica naquela de tentar encontrar uma culpa, de tentar encontrar uma causa, um motivo, e nada se resolve. Tá, vamos focar na solução, a gente fez isso aconteceu. Como é que a gente resolve? É assim, é pedindo desculpa só? Desculpa. Aí, pronto. Foco em soluções, inclusive com as crianças. E uma coisa muito importante, reserve tempo para treinamento, tanto para a gente quanto para os filhos. A dica da disciplina positiva é: comece hoje. Você aprendeu hoje, comece a trabalhar hoje. Uma coisa que a gente tem que tentar tirar da educação das crianças é o não. É muito difícil, muito difícil. Eu falo não para minha filha inúmeras vezes e eu mesmo me policiando para não falar, porque a gente está condicionado. Ela vai pegar uma coisa que ela não pode pegar, por exemplo, sobe na mesa e pega uma faca, eu falo não, é automático. Mas eu tô ali o tempo inteiro evitando. Quando eu tenho consciência, eu falo, vamos pegar outra coisa, evita usar o não. Fala a palavra ao contrário. Tem uma dinâmica que a gente vai fazer, só que agora tá muito tarde. E chegamos ao fim, quero que vocês me deem o feedback. O que é que vocês gostaram, o que é que vocês acharam de crítica, o que é que tá faltando. Eu falei que hoje ia ser mais longo, não achei que fosse tanto. Alguma dica, alguma sugestão? Compartilhar minha experiência. Uhum. O outro workshop que eu tinha feito era mais direcionado para a sala de aula, né? Uhum. E aí hoje eu já consegui aprender várias outras coisas dentro da disciplina positiva, né? Ligado ao desenvolvimento infantil mesmo, fora de sala de aula também. Então, eu pude perceber que é uma temática, né? Não sei se é assim que a gente fala sobre a disciplina positiva, pode ser, que a gente pode usar, como você falou, em diversos momentos, e é muita coisa que tem, né? A gente pode pegar para contribuir, né? Com o aprendizado e com a educação dessas crianças. Então, foi muito rico esse workshop, né? O primeiro dia, tô bem animada. Denso, né? Muito denso. Gente, para vocês terem noção, eu tentei resumir hoje esses 2 livros. Claro, esse aqui vai estar em todos os encontros, né? Mas esse daqui, junto com esse, foi basicamente o que a gente viu hoje. E no próximo vai ser esse e o de adolescentes. Então, é realmente muita coisa. Outra coisa que eu queria comentar sobre a certificação, que a gente vê a certificação, a gente fica querendo fazer, né? Como eu falei, a certificação é para a gente que quer dar cursos sobre a disciplina positiva. A certificação, eu achei, quando eu fiz, que ia me ensinar sobre a disciplina positiva. Não ensina, tá? Inclusive, eu sugiro que quem queira fazer, vá com já tudo estudado, uma boa bagagem. Porque o curso é para orientar como a gente pode fazer esses workshops. Certo? A gente não aprende muito, não. A gente ganha um manual, que é esse aqui até. É um mundo isso aqui. Mas isso aqui não é conteúdo, é dinâmica, é como você pode apresentar o workshop, muitas dinâmicas, né? Que é um pouco complicado de se fazer online, né? Muitas delas é impossível fazer online, mas enfim. Então, só para inteirar melhor vocês, para quem quer fazer, porque é um investimento alto, né? Às vezes a gente entra e não é muito bem o que a gente quer. Era o que eu queria, porque ela, né, a pessoa gosta de falar, a professora quis muito. E eu tenho uma atividade para casa para vocês. Vou montar um grupinho no WhatsApp, já tenho o contato de vocês, e aí vou mandar essas coisas. Quem tem o livro amarelo, atividade de casa para reforçar, o livro amarelo, lê o capítulo 11. Quem tiver, quem já leu, revisa. O capítulo 11, gente, é juntando tudo. Então, ele dá uma dica, ele faz um resumão disso aqui.
tá? De uma forma bem interessante. É basicamente o que a gente viu hoje. Então, quem tem esse livro, capítulo 11. Quem tiver esse livro aqui, capítulo 8 e 9, tá? Capítulo 8, 9, deixa eu lembrar, nem lembro mais o que fala. Fala sobre autonomia versus dúvida e vergonha, que é quando a gente briga com a criança, porque, na verdade, ela só está se desenvolvendo, é muito comum. Então, você tem que perceber o desenvolvimento da criança, saber se aquilo é um mau comportamento, ou se a criança está apenas explorando o mundo novo que ela acabou de conhecer. E autonomia, ou compreensão do comportamento adequado à idade. Mais uma vez, a gente não tem como trabalhar com crianças se não entender muito bem de desenvolvimento. Outra dica, quem não conhece Piaget, as psicólogas conhecem muito, a gente, né, quem fez psicologia conhece muito pouco de Piaget. Eu conheci porque eu sou psicopedagoga, fiz o curso de psicopedagogia, eu conheço um pouco. Piaget era biólogo, então quando falou que ele era biólogo e psicólogo, eu já me identifiquei, então procurei muito saber sobre ele, mas ele é fundamental também para quem trabalha com criança. Assistir qualquer outro vídeo da Isa Minatel, foi essa que a gente viu o vídeo do começo. Ela é uma psicopedagoga e ela trabalha com muitos temas da disciplina positiva, apesar de não trabalhar com a disciplina positiva, tá? Mas os temas que ela trabalha são muito relacionados. E a dica primordial, comecem o curso Cri Cri Cri. Alguém já conhece esse curso? Vocês vão se apaixonar. Não é sobre a disciplina positiva, mas fala sobre a disciplina positiva no conteúdo, né? É o Cri 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 porque é Criando Crianças Criativas. Eu vou colocar para vocês o link, ele está gratuito, aproveitem só até o final do ano. Então, são muitas aulas, tá, gente? Tem que correr, mas, assim, as aulas você fica assim, meu Deus, como eu nunca pensei nisso, meu Deus, que maravilha, que casa muito com as ideias da disciplina positiva, tá? Clique aqui, eu vou mandar para vocês com o cupom que fica gratuito, certo? Thay, Oi. Você tem esses livros em PDF, não, né? Eu acho que eu tenho o amarelo, esse daqui, eu tenho. Se você puder mandar lá, facilita, que eu não tenho ainda. Poder eu não posso, mas eu posso. É ilegal, né, gente? Mas eu entendo. Não, só para fazer atividade mesmo. Claro, eu vou claro. comprar em mão, porque PDF também, para mim, não funciona. Tem que ser na mão. Eu sei. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vocês conhecem os baralhos da disciplina positiva. No final do curso, eu vou fazer um sorteio, uma de vocês vai ganhar o baralho da disciplina positiva. Está incluído o sorteio. Ele tem as ferramentas de forma mais prática, certo? Por exemplo, a dica que ela dá é, tipo, tem uma situação problema com a criança. Pega o baralho, porque ele é fácil de manusear, né? Você está ali. Como você pode usar, né, as ferramentas da disciplina positiva para esse problema, essa situação? E aí é bem prático, como orienta bastante. Então, vocês vão ganhar um desse. Em outros momentos, eu dou exemplos maiores sobre ele. Tem para casais, disciplina positiva para casais, eu só tenho esses dois. Para casais e o para educar filhos. Mas tem para sala de aula e só. São 3, eu só não tenho da sala de aula. E obrigada, gente, por hoje. Nos vemos na sexta. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou muito palhaça, tá? Eu fui até pouco hoje, porque eu preciso manter uma postura, né, de uma pessoa adulta. Helena, Oi. vai mandar o link do curso aonde? Agora, vou fazer vou fazer um grupo no WhatsApp com a gente. Posso? Todo mundo, Tá. o número que vocês colocaram para inscrição é o WhatsApp, né? Então, como é que eu aumento isso aqui agora, meu Deus do céu? Eu não sei fazer isso. Aqui. Pronto. Saí do modo de apresentação. E vamos tirar uma foto. Liga a câmera aí, pra gente tirar uma foto de hoje. Se ajeita linda todo mundo. Quem puder abrir a câmera. Gente, me deem um feedback, tá? Espero esse feedback. Se precisar melhorar alguma coisa, às vezes eu falo muito rápido, mas enfim. Prontinho. Então, até sexta a gente se vê, adolescência. Vou tirar uns 10 minutinhos da aula pra gente discutir se vocês estudaram e tudo que a gente falou hoje, certo? Agradeço a vocês. Até breve, vou fazer o grupinho no WhatsApp. Tchau. 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 Tchau, boa noite. Tchau, gente.